vamos passar então para a terceira mesa de discussão aqui. Só fazendo um lembrete, parece que tudo voltou ao normal do ponto de vista técnico aí com o Google, tudo normalizado, o chat voltou. Se por acaso alguém perdeu ou houve alguma interrupção na transmissão, pode ficar tranquilo, o evento vai ficar gravado aqui no YouTube, vai estar disponível também no site do Jornal da USP. Então, se alguém porventura perdeu algum trecho aí na transmissão por algum problema técnico, pode voltar e assistir na sequência, ok? Então, nossa próxima sessão vai tratar da vacina. A gente falou de vacinas até agora, principalmente, né, de desenvolvimento das vacinas, as especificidades de cada uma delas, as diferentes tecnologias, e agora a gente vai falar de vacinação, como é que a gente faz essas vacinas chegarem nas pessoas de maneira segura, rápida e equitativa, né? Então, convido agora o professor Esper Calas, que é professor titular do departamento da Faculdade de Medicina da USP, e o professor Expedito Albuquerque Luna, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Esper, Expedito, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Temos aí 45 minutos para a nossa conversa, seguida de um rápido debate com a plateia. Quem tiver perguntas pode seguir enviando pelo chat, já tem várias aqui relacionadas a questões epidemiológicas e clínicas da vacinação. Então não vai faltar pergunta para a gente conversar na sequência. Mas, por favor, professor Esper, pode dar início à sua apresentação. Bom dia. Ayrton, obrigado pelo convite, obrigado, professor Carlotti, demais colegas aqui da Universidade de São Paulo. É um prazer enorme participar desse debate, reconhecendo mais uma vez o esforço que a universidade tem feito para esclarecer todos os aspectos que é possível sobre essa pandemia. Agora a gente está diante da fase, talvez uma fase crítica do desenvolvimento de vacinas, quando elas chegam no dia, talvez cheguem muito em breve no dia a dia das pessoas, abrindo a perspectiva da gente conseguir enfrentar essa pandemia com uma arma que permita o controle do número de casos graves causados pela doença. Meu nome é Esper Calas, eu sou do Departamento de Moléculas Infecciosas e Parasitárias da Universidade de São Paulo, trabalho também no Hospital das Clínicas, auxiliando junto com o Comitê de Crise de Combate ao Coronavírus. Eu só salientar que o Hospital das Clínicas foi uma das maiores instituições do mundo em número de casos que acolheu pacientes com Covid-19. Num dado momento, a gente chegou a ter mais de 600 pacientes internados, e pelas portas do HC passaram mais de 5.000 pacientes com Covid-19, a maioria, uma grande parte deles que receberam cuidados intensivos. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de estender um agradecimento especial para todos os funcionários do HC, médicos, enfermeiras, farmacêuticos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, todo mundo do suporte que trabalhou arduamente, continua trabalhando arduamente para oferecer cuidado às pessoas que têm Covid-19. Nós temos atualmente 150 leitos destinados a pacientes com essa doença, metade deles em unidades de terapia intensiva. Eu vou dividir com o Expedito essa sessão para eu falar um pouquinho sobre os resultados preliminares das vacinas, e aí ele pega dali para como que a gente poderia implementar essas políticas de vacinação. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês que aqui já foi mostrado bastante, mas é a estrutura do vírus do lado direito aqui do gráfico, e nós temos essa proteína que está bem na superfície, chamada espícula, que gruda no receptor da célula que o vírus vai infectar. Nós temos isso aqui, a estrutura esquemática, né? Então, outra vez aqui na superfície, essa proteína chamada espícula. E aqui a estrutura dela tridimensional. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas aqui nós temos o vírus embaixo, e aqui é onde o vírus vai ligar à célula. Eu quero chamar a atenção para vocês dessa parte de cor verde aqui, que é chamada tecnicamente de RBD, que é Receptor Binding Domain, ou seja, o domínio de ligação ao receptor. E por que isso é importante? Que se a gente conseguir fazer com que o sistema de defesa produza anticorpos que grudem nessa Receptor Binding Domain, ou RBD,
a gente consegue neutralizar o vírus. E assim, por que isso é importante a gente saber? Porque muito provável, a gente já está chegando muito próximo do que nós chamamos marcador de proteção contra a infecção pelo coronavírus. Eu vou tentar explicar isso um pouco mais, que isso tem uma implicação enorme no emprego das vacinas. Então, esse estudo foi feito na Islândia, eles testaram e acompanharam 10% da população do país inteiro. E o que eles fizeram? Foram identificando pessoas que tinham Covid-19 para perceber que aqueles que tinham Covid-19 tinham anticorpos contra a RBD e também capazes de neutralizar o vírus por um período longo, que chegava até 4 meses, que foi o período que o estudo foi realizado. Em outro estudo em Nova York, mostrou algo parecido, que anticorpos contra a RBD e contra uma outra porção da espícula são mantidos depois da infecção natural, na esmagadora maioria das pessoas, e muito provavelmente a gente está diante de identificar exatamente o que é que a gente pode testar em alguém para dizer se ela está protegida ou não. Isso é fundamental, porque na hora que a gente faz uma vacina, a gente vai atrás exatamente desse marcador de proteção. A gente tem que ter alguma metodologia em laboratório que nos permita dar essa resposta. E esse slide é muito complicado, eu não quero entrar em detalhes, mas só para dizer que a resposta imune contra o vírus é multifatorial. A gente tem várias partes do sistema de defesa que vai culminar com o que nós chamamos memória imune. Essa memória imune é que faz com que as células que estão educadas para combater o vírus consigam reagir a ele imediatamente ao vê-lo novamente. E mais do que isso, as células B, que a gente chama do sistema de defesa, produzem anticorpos de uma forma perene ao longo dos anos, que vai permitir que o vírus seja combatido. Eu vou voltar num ponto aqui muito importante, que eu acho que isso tem implicação nas coisas que o Expedito vai discutir a seguir. A primeira é assim, para que a gente quer uma vacina? Até agora, todos os estudos fase 3 que estão sendo realizados visam dar a resposta se a vacina é capaz de proteger contra a doença. Só tem um estudo que fez um tamanho amostral, e aí chegou a 60 mil voluntários, para tentar responder se a vacina protege contra doença grave, que é uma pequena minoria das pessoas que ficam doentes acabam desenvolvendo. Embora pequena, a gente sabe que é significativa na população, ao ponto de ter causado no Brasil mais de 180 mil mortes. Ou seja, doença grave é, na verdade, o objetivo final do uso das vacinas, mas o que esses estudos estão respondendo é isso. A vacina consegue prevenir a pessoa desenvolver doença ou não. Então, os tamanhos desses estudos dependem desses cálculos matemáticos, né? Saber quantas pessoas que são necessárias como voluntárias do estudo para poder dar essa resposta. Em geral, tem se colocado alguma coisa em torno de 30 mil, 40 mil, mas se você está numa região onde está tendo muito caso, como é o caso aqui do Brasil, você consegue responder isso mais rápido, e eu vou tentar mostrar isso depois. Agora, é claro que a gente gostaria de uma vacina que fizesse a proteção contra a infecção, ou seja, o vírus sequer consegue se multiplicar na superfície respiratória, o que seria uma vacina esterilizante. Mas até agora, nenhum estudo foi planejado desta forma, e a gente tem dificuldade, de fato, de montar um estudo que dê essa resposta. As plataformas já foram bastante discutidas aqui, então tem a estrutura do vírus praticamente completo, quer seja atenuado, inativado, ou essas partículas semelhantes a vírus, chamados virus-like particles. Tem as proteínas isoladas do vírus. Eu quero só tocar nesse ponto, que o uso de proteínas isoladas, que aqui nós estamos falando daquela proteína da espícula da superfície, tem mostrado resultados extremamente promissores nos estudos fase 1 e 2. Os vetores virais, que são esses cavalos de Troia que levam o RNA aliás, o material genético da espícula no seu interior, então força a célula infectada por esse vírus, que não causa doença, também apresentar um pedaço da superfície do vírus, e o material genético, quer seja RNA e DNA.
Então, o que nós temos hoje? Várias vacinas em desenvolvimento a partir das análises antes de serem utilizadas em estudos com pessoas, depois aí começa a fase 1, 2 e 3, e aí nós temos na fase 3 uma série de vacinas com 15 projetos de pesquisa fase 3 em andamento. Alguns desses já anunciaram resultados e eu vou mostrar para vocês os slides a seguir. Agora, nós temos também 5 vacinas com acesso limitado. Estão aqui, ó. A CanSino, uma empresa sino-canadense, a Sinovac e a Sinopharm, em colaboração com o Instituto de Biologia de Wuhan, já têm os seus respectivos produtos, que é vírus como vetor e 2 vírus inativados, adotados pelo governo da China para utilização em programas de vacinação em populações especiais. A Gamaleya, que é a Sputnik V, russa, está sendo utilizada, também é uma vacina de adenovírus, eu vou falar um pouco mais depois, em acesso expandido naquele próprio país. E uma vacina de subunidades da Vector Institute, indiana, também está sendo utilizada de acesso expandido. Então, estes são produtos que ganharam acesso limitado. Uma delas foi aprovada, finalmente, que é a vacina da Beijing, Sinopharm, e eu deveria ter colocado aqui também a aprovação recente nos Estados Unidos e na Inglaterra da vacina da Pfizer. Então, nós temos 2 vacinas aprovadas, a Sinopharm nos Emirados Árabes e a Pfizer nos Estados Unidos e na Inglaterra, já para uso. Então, eles estão já implementando os seus programas de imunização. E uma vacina, que é a da Universidade de Queensland, na Austrália, foi suspensa. E por que eu chamei a atenção dessa especificamente? Que o governo australiano já tinha feito o acordo, já tinha programado a compra de 51 milhões de doses, estava tudo certo, aí deu um problema no projeto, no desenvolvimento da vacina, foi interrompido, e veja, isso aqui é um exemplo, alguns outros ainda vão acontecer mais pela frente. Nós recebemos no Brasil 4 estudos fase 3, o primeiro deles foi o da AstraZeneca, que é a Shadox, essa vacina de Oxford, e é um adenovírus do chimpanzé, um vetor, que vacinou 10.300 voluntários em 5 estados brasileiros. Quem puxou esse estudo, mediante a Conep, foi a Unifesp. A Sinovac, que fez essa parceria de transferência com o Instituto Butantan, o Dimas apresentou logo antes, é a Coronavac com vírus inativado. Estamos chegando próximo de completar 13.060 voluntários em 16 centros em 8 estados brasileiros. Quem puxou esse estudo na Conep foi a gente na Universidade de São Paulo. 2 estudos foram puxados pelo pessoal de pesquisa clínica de uma organização privada aqui de São Paulo. O primeiro deles foi a vacina da Pfizer, que foi testada também no Brasil em mais de 3.000 voluntários em São Paulo e na Bahia, e a da Janssen, que completou quarta-feira a inclusão de 7.560 voluntários, num total de 60.000, realizadas em vários centros aqui no Brasil. A gente também participou desse projeto, e esse estudo está indo rápido, está indo muito bem. Eu vou primeiro falar das vacinas de RNA, já foi também falado, mas basicamente é uma gotícula lipídica microscópica que tem o RNA mensageiro. O RNA mensageiro entra, ele só constrói a espícula do vírus. A espícula do vírus é apresentada por essa célula onde essa gordurinha entrou, o sistema de defesa reconhece, esse sistema de defesa estimula as células B a produzir os anticorpos contra a espícula, aí você consegue neutralizar o vírus. Muito bem, o primeiro resultado foi publicado agora, quando foi sexta-feira, saiu numa publicação acelerada no New England Journal of Medicine. Chamar a atenção de vocês, tem 2 autores brasileiros aqui, que é o Edson Moreira, da Bahia, e o Cristiano Zerbini, aqui de São Paulo, que são autores principais desse belíssimo trabalho, que utilizou 2 doses de 30 microgramas da vacina da Pfizer, com eficácia de 95%. É um resultado muito além do que a gente esperava, viu?
todo mundo achava que as vacinas estavam indo rápido e a gente talvez fosse sofrer um pouco com a aprovação dessas vacinas, dada a sua duvidosa, que a gente ainda não conhecia, eficácia, mas esse resultado foi extraordinário. 95% coloca essa vacina lado a lado com as melhores vacinas que a gente tem até hoje. Vacina contra a febre amarela, contra sarampo, várias outras vacinas que ajudaram, até mesmo a poliomielite, que ajudou a erradicar 2 dos 3 tipos de vírus da polio que circulavam antes, inclusive aqui no Brasil. Veja, dos casos que aconteceram, 162 foram no grupo placebo e 8 no vacinado. Isso é extraordinário, né? Com 94% de proteção em maiores de 65 anos de idade. Mas como também foi, eu vou deixar isso aqui também para o Expedito comentar, temos uma cadeia de frio rigorosa que precisa resolver. E a outra coisa que a gente tem que saber é que essa vacina é reatogênica, ela dá dor no braço, dá um pouco de dor no corpo, um pouco de febre no dia seguinte. Quase 100% das pessoas, depois da segunda dose, acabam tendo essa reação. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês de um gráfico central do trabalho do New England Journal of Medicine, que mostra a ocorrência de casos de Covid-19 ao longo do tempo entre os participantes do projeto, em azul, aqueles que estavam no braço placebo. Olhem aqui o que acontece, vai aumentando o número de casos progressivamente, como é a distribuição da pandemia. E aqui quem recebeu a vacina. E o inserto aqui mostra em alguns poucos dias. Veja que depois da primeira dose, essa curva já se estabelece, já se estabiliza após cerca de 10 a 11 dias depois da primeira dose. É extraordinário isso aqui. Ou seja, a gente já começa a ver uma eficácia inicial depois da primeira dose de 82%. Depois, entre 2 e 7 dias após a segunda dose, de 90%. E mais que 7 dias depois da segunda dose, 94,8%. Quer dizer, é formidável mesmo. O que mostra que, muito provavelmente, a gente vai ter um benefício logo depois do início da aplicação das doses da vacina da BioNTech. O outro estudo, que a gente está esperando a publicação sair a qualquer momento, é de outra vacina de RNA da Moderna. São 2 doses, a dose maior, vocês estão vendo aqui. A eficácia, que foi anunciada até agora, 94,1%, ou seja, muito próximo da eficácia da vacina da Pfizer, 185 casos no grupo placebo, 11 no grupo vacinado, e todos os casos graves só aconteceram no grupo placebo. O que é, de fato, também um resultado surpreendente, apontando que a vacina não só protege contra a doença, mas há uma tendência aqui no resultado que mostra que essa vacina deve proteger também contra a doença grave. Foi publicado na terça-feira da semana passada o estudo da eficácia da AstraZeneca, que é essa vacina da Oxford. São 2 doses de 5 vezes 10 a 10ª, com 1 mês de intervalo. O estudo foi realizado no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul. E veja que aqui aconteceu, só também fazer um comentário, que nesse estudo que foi publicado na Lancet, agora terça-feira, vários autores brasileiros, a Lili Vec, que foi a investigadora principal aqui na Unifesp, mas também a Ana Verena na Bahia, também tem a participação do Pedro Folegatti, que não está mais no Brasil, mas ele trabalha lá na Inglaterra, que foi inclusive o primeiro autor do estudo fase 2, ou seja, o Brasil vem dando, pelo menos nesses 2 primeiros estudos fundamentais de desenvolvimento de vacina, grandes contribuições, aqui outra vez, parabéns à ciência brasileira. Esse aqui é o gráfico compilado, assim, quem recebeu pelo menos 2 doses da vacina e quem recebeu ao menos 1 dose da vacina, mostrando que ela tem um efeito protetor. Agora, a comparação com a vacina da Moderna e da Pfizer é que a eficácia aqui foi um pouco mais variável. O melhor cenário, que é o cenário de voluntários que foram incluídos principalmente na Inglaterra e receberam meia dose seguida de 1 dose da vacina com pelo menos 1 mês de intervalo, chegou-se a 90% de proteção. Enquanto que as pessoas que receberam 2 doses da vacina completa, curiosamente, a maioria aqui participantes brasileiros,
tiveram uma proteção projetada em 62%. Então, a média de proteção calculada pelos autores desse estudo que foi publicado na Lancet dá mais ou menos alguma coisa em torno de 70%. Mas é claro que essa variabilidade de resultados trouxe um certo desconforto para toda a comunidade científica, e isso está sendo reavaliado, vai acabar obrigando a AstraZeneca a fazer estudos adicionais para a avaliação da imunogenicidade, e tem colocado algumas pedras no caminho no processo de aprovação da vacina em alguns países. Por exemplo, a Índia negou a aprovação, eles ainda não conseguiram a aprovação emergencial nem nos Estados Unidos nem na Inglaterra, e isso ainda está sendo largamente debatido pela comunidade científica e por as agências que autorizam a utilização do produto. Também anunciou o resultado de eficácia a vacina da Gamaleya, já foi também comentado aqui um pouco mais nebuloso, porque a gente não teve acesso aos resultados, dados primários desse estudo, mas eles apontam que teria 92% de proteção. E vou encerrar falando rapidamente da vacina Coronavac, que foi a abertura que o Dimas me deu aqui na aula. É uma vacina feita com o vírus inteiro, então esse aqui é o material genético dele. Ele é inativado com propiolactona em laboratório, quer dizer, é um método de inativação químico. E aí o que você observa é que todas as proteínas do vírus são expressas na hora que você inativa o vírus. Isso aqui é uma microscopia eletrônica do vírus inativado e concentrado, que é fundamentalmente a vacina. É o vírus morto aqui que vai estimular o seu sistema de defesa. Muito bem, a resposta da vacina em modelos animais foi muito boa. Esse trabalho foi publicado na Science lá no começo da pandemia, mostrando que em modelos animais também reduz a multiplicação do vírus quando você infecta os animais depois de terem sido vacinados. O estudo fase 1/2 já foi publicado em agosto em plataforma aberta e recentemente na revista Lancet também, que mostrou que entre 744 pacientes, a vacina foi super bem tolerada. Então, vocês vejam que os efeitos adversos relacionados à vacina foi pelo menos metade do que se viu com as vacinas empregadas, que empregaram vetores, por exemplo, da AstraZeneca, da CanSino e várias outras, e foi 1/3 do que foi visto nos estudos fase 1 e 2 da vacina da Moderna e da Pfizer, que aqui é ao redor de 1/3 dos participantes. Esse estudo fase 2. Na fase 2, foi reduzindo, inclusive, a ocorrência desses efeitos colaterais, e a gente agora está aguardando os resultados do fase 3. A indução de resposta imune foi muito boa também. Mais de 95% dos participantes tiveram anticorpos detectados com capacidade de neutralizar o vírus, e essa imunogenicidade, que é a produção desses anticorpos induzido pela vacina, chegou a 97%, 98% de um grupo de pessoas acima de 60 anos de idade. O estudo fase 3 já está em andamento, todo mundo está acompanhando isso, aliás, nunca a ciência foi tão exposta à sociedade. É um estudo fase 3 que avalia a vacina em voluntários que são profissionais de saúde. Foi publicado o estudo fase 3, ele está acessível para quem quiser nesse trabalho da revista Trials, e até agora já aconteceram, pelo menos no anúncio até o fim de novembro, 74 casos consolidados de Covid-19, mas agora a gente já passou de 150. Então, esses números estão sendo trabalhados por todos os centros participantes para serem consolidados dentro da base de dados e entregues ao Comitê Externo de Análise Estatística para avaliação do Comitê Externo Independente Científico. E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, mas a coisa está indo, está nos estertores finais do estudo. Tem 2 outros estudos fase 3 em andamento, um na Turquia e um na Indonésia, mas aqui eu quero chamar a atenção que ambos os países já compraram lotes da vacina e anunciaram seus programas de imunização com a Sinovac, a despeito do resultado ainda não está disponível. Uma coisa muito dessa dicotomia oriental e ocidental no que tange aos processos de aprovação. A gente costuma ser mais rigoroso e aguarda os resultados dos estudos fase 3 e a aprovação pelas agências regulatórias, né?
Muito bem, a interferência política tem sido tônica do debate brasileiro hoje, com uma disputa entre o governo do Estado e o governo federal, e a gente sabe que isso está, de certa forma, criando um certo desconforto para todo mundo. O que eu posso garantir para vocês, que como um dos centros que está realizando o estudo da Coronavac, os projetos, a base científica dos projetos não está sendo afetada. E por que eu estou dizendo isso e insistindo? Porque a gente tem visto muito esse debate de que tem sido rápido demais, etc., mas tem dois princípios que a gente não pode abrir mão nesse processo de desenvolvimento científico em fase clínica. O primeiro deles, a gente não pode abrir mão da segurança dos participantes, dos voluntários que participam do projeto. A gente não pode abrir mão. Então, desde o começo até o final, todas as salvaguardas são asseguradas para todas essas pessoas, para garantir que todos estão participando de um projeto com segurança, no seu voluntarismo de contribuir com a ciência e encontrar uma forma de achar uma solução para essa pandemia que possa beneficiar a todos. E o segundo princípio que a gente não abre mão é do rigor científico da análise desses projetos. Não pode se abrir mão de mudança de dados, não pode se abrir mão de avaliação rigorosa, de análise independente, e isso é fundamental. E o que eu posso garantir para todos é que até agora esses dois princípios vêm sendo respeitados na realização do estudo fase 3 da vacina Coronavac. Ainda a gente tem várias questões, e aí eu vou deixar para o Expedito elaborar, mas a gente não sabe. Nós não sabemos ainda a proteção que a Coronavac, se vai conferir alguma, qual ela será. Nós não sabemos ainda qual que é a variação dessa proteção com a idade, porque a gente sabe que a população mais idosa é mais vulnerável à doença mais grave. As prioridades de vacinação vai ser abordada pelo Expedito. A durabilidade dessa vacina a gente ainda não conhece, e daí, de qualquer vacina, a gente tem essa dificuldade. E, portanto, ter aquele marcador de proteção para dizer se a pessoa vai estar protegida contra a Covid-19 não é só importante para quem já teve doença, mas é importante também para quem já foi vacinado, porque a gente não sabe quanto tempo a durabilidade dessas vacinas vão ser. E, finalmente, a gente vai conseguir retornar à tranquilidade? Provavelmente sim, mas isso vai levar um tempo. E aqui, inclusive, eu escrevi na Folha, na coluna que eu tenho na Folha de São Paulo na quarta-feira, a minha enorme preocupação da gente achar que a vacina está chegando, vamos liberar tudo, porque vão levar meses até a gente consolidar uma proteção induzida pela vacina que seja populacional. Se a gente não tomar esse cuidado, nós podemos estar diante da pior fase da pandemia nos próximos meses. Então, é muito importante manter as medidas não farmacológicas para se proteger contra essa doença até a gente consolidar uma vacinação. Eu queria só finalizar agradecendo ao Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, toda a direção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina tem dando total apoio à ciência que nós estamos realizando por lá. Nós contribuímos com mais de 250 projetos de pesquisa que estão em andamento ou já se encerraram na nossa instituição. Temos também uma participação de várias pessoas do nosso centro e médicos que estão atuando nesses projetos, especialmente a Lilian Ferrari, que é coordenadora do estudo, e a Ângela Freitas, que é médica coordenadora do projeto da Coronavac, e a parceria com os nossos colegas do Instituto Butantan, um agradecimento especial ao Ricardo Palácios, quem concebeu o projeto de pesquisa com a ajuda de muitos, mas ele que vem tocando esse projeto em nome do Instituto Butantan, mediante todos os centros. Eu devolvo para o Ayrton. Obrigado, Ayrton. Obrigado você, Esper, como sempre, muito claro aí, informativo. Aliás, parabéns pelo esforço que você tem feito aí durante toda essa pandemia de comunicação com o público, com as suas colunas, entrevistas e lives, etc. Super importante esse trabalho de comunicação. Professor Expedito, por favor, a sua contribuição agora. Bom dia. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Carlotti, o convite, aos demais colegas. E eu combinei com o Esper, a minha fala vai ser voltada principalmente aos aspectos operacionais e, mais especificamente,
a seleção de populações-alvo para a vacinação. Para chegar nisso, vou fazer algumas considerações sobre a incorporação de novas vacinas, tendo vacinas contra a Covid como exemplo, e discutir os objetivos, os princípios que estão norteando essa vacinação, como que está o panorama internacional e quais são os cenários desenhados para o Brasil. Diferentemente das apresentações que me antecederam, né, que enfocaram basicamente os aspectos mais científicos, digamos aí, entre aspas, da questão, ao mover para a operacionalização, nós movemos para a arena das políticas de saúde, das políticas sociais, que são evidentemente informadas pela ciência, mas não apenas pela ciência. Então, sendo assim, né, a literatura que informa essa minha apresentação é basicamente aquilo que tem sido chamado de literatura cinza, ou seja, são brochuras, são publicações na internet que vêm dos formuladores de políticas de saúde, ou seja, dos ministérios da saúde dos países, e também das organizações internacionais. Bom, em relação à incorporação de novas vacinas, né, isso no geral, e isso especificamente também para a Covid, quais são os parâmetros que são considerados? Né? Primeiramente, parâmetros relacionados à doença, ou seja, se aquela doença é uma prioridade em saúde pública, se é nacional, se é regional, aí regional entendendo como as regionais da Organização Mundial da Saúde, ou seja, os continentes, ou se são prioridades globais, e se essa recomendação para o país está em alinhamento a essas recomendações internacionais. Para isso, se considera aí o que se costuma chamar, entre aspas, também de carga da doença, né? Ou seja, que é medido pela sua incidência, prevalência, mortalidade, letalidade, às vezes o número absoluto de casos e óbitos que informam da prioridade em relação àquela doença. Evidentemente, também esses números, eles pressupõem, né, para que eles existam, né, a existência de sistemas de vigilância epidemiológica que tenham capacidade de produzir dados de boa qualidade. E, além disso, a vacina deve ser comparada às outras medidas de controle existentes, né? E isso vai chegar depois na forma, principalmente, das avaliações econômicas. Vale a pena introduzi-la ou seguimos com o que já existe, tratando dos doentes que porventura adoeçam daquela doença. Com relação à Covid, né, creio que não há dúvidas da sua prioridade, né, em termos nacionais e globais. O grupo de parâmetros seguintes é relacionado à vacina. Então, a primeira coisa é o que já foi falado aqui pelos que me antecederam, a sua segurança, sua eficácia e efetividade. E vou chamar a atenção em relação à eficácia, né, o que o Esper acabou de colocar, ou seja, a eficácia, na maioria das vezes, na maioria das vacinas, tem sido medida, não só para a Covid, mas para outras doenças que antecederam, para a doença clínica, ou seja, para quem tem sintoma e que foi confirmado por algum método laboratorial, no caso de doenças virais, geralmente há identificação de antígenos virais. Então, a eficácia tem sido trabalhada dessa forma. Por quê? Porque medir a eficácia para um desfecho mais raro, como a mortalidade ou como o caso grave, exige amostras cada vez maiores, porque o evento mais raro vai demandar um acompanhamento de uma população vacinada e não vacinada, vacina e placebo, de grupos muito maiores para poder demonstrar essa efetividade. E isso, às vezes, torna o ensaio inviável economicamente, ele fica caro demais. E a efetividade, né? Então, qual é a diferença de eficácia e efetividade? Então, a efetividade é o desempenho do produto nas condições da vida real, não mais no ensaio clínico controlado, onde a gente tem um controle de quem entra, de quem vai participar do ensaio clínico, não é qualquer pessoa, são aqueles que nós consideramos que são adequados para a gente demonstrar a eficácia. Então, a efetividade vai ser quando ela é usada na vida real, nos serviços de saúde existentes e como que o produto vai se comportar.
Outras questões são as características do produto, o número de doses, o aprazamento, ou seja, o intervalo entre elas, quer dizer, isso é importante quando se vai definir uma política de vacinação. Então, 2 doses significa repetir o mesmo esforço 2 vezes, né, e com um intervalo aí entre elas. Outra questão é a formulação, será que é necessário 2 componentes, um diluente para diluir a vacina? Então, isso também agrega complexidade à operação da vacinação. Outra questão é a apresentação em embalagem, né? Então, o número de doses por frasco, né? Quer dizer, existem, em geral, quando se faz a vacinação em estratégias de campanha, é interessante ter frascos com mais de 1 dose. Já na rotina, para diminuir a perda da vacina, é interessante trabalhar com frascos unidose. Por outro lado, os frascos unidose, eles ocupam mais espaço nos refrigeradores, na chamada rede de frio, né? E os com multidoses ocupam menos espaço. E também, como já foi falado aqui, a temperatura de armazenamento. Hoje, a nossa rede de distribuição, não só do Brasil, do mundo todo, a rede de distribuição de vacinas, ela trabalha com temperaturas de refrigeração, ou seja, de 2 a 8 graus. Então, o Armazém Nacional de Vacinas, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, a SENAD, as centrais estaduais e regionais, todas elas estão adaptadas para conservação de vacinas em temperatura de refrigeração, e não para congelamento, né? Então, isso é uma dificuldade adicional que se soma se a gente tem uma vacina que necessita congelamento. Uma outra questão fundamental, claro, é a disponibilidade do suprimento de vacinas, ou seja, não se recomenda começar um programa se eu não tenho garantia do volume, do número adequado de doses de vacinas a serem utilizadas naquela minha população-alvo. E as questões econômicas também, ou seja, ter orçamento para bancar essas vacinas e fazer análise econômica das vacinas. E, por fim, né, as questões logísticas e os mecanismos de decisão. Então, as questões logísticas começam com uma força de trabalho capacitada, motivada e em número adequado. E isso, ao meu ver, né, é um problema que nós estamos enfrentando no SUS. Já foi falado aqui que nós temos grande experiência em realizar campanhas de vacinação, vacinamos quase 100 milhões de pessoas em 2010 para a gripe pandêmica H1N1, né, no intervalo de 6 meses. Então, a capacidade existe, mas nós temos na nossa rede de atenção primária, rede básica, as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, uma rotatividade de profissionais muito grande e uma diminuição do número de profissionais da categoria da enfermagem, principalmente dos técnicos de enfermagem, que são as pessoas que realmente operam as salas de vacina. Então, isso, ao meu ver, está por trás dessa queda recente da cobertura vacinal no Brasil. A mãe que vai vacinar a criança e chega no posto de saúde e a única vacinadora que tem, naquele dia o seu filho ficou doente, ela não foi trabalhar, então o posto não vacina. E se aquela mãe é, por exemplo, uma diarista que ganha por dia trabalhado, ela não volta para vacinar a sua criança. Então, ao meu ver, esse é um problema que a gente tem de enfrentar no SUS, na vacinação. Nós temos a questão da rede de frio, que tem de ter capacidade de incorporação desses novos produtos. Então, relembrando, né, o investimento grande nessa rede foi feito até 10 anos atrás. E nesses últimos 10 anos, nós incorporamos ao nosso programa público gratuito universal de vacinas, várias vacinas. Incorporamos a vacina meningocócica, a vacina pneumocócica, a vacina HPV, a vacina para varicela, a vacina para hepatite A e a vacina polio inativada. Ou seja, a nossa capacidade já foi excedida, né? Então, é um problema adicional a ser pensado. E o adequado suprimento dos insumos que vem junto com a vacinação, se for necessário diluentes, seringas, caixas térmicas, gelo reciclável, etc., etc. Descarte dos materiais contaminados tem de ser adequado, né? Temos de ter um bom sistema de registro de dados dos vacinados, principalmente numa vacina que implica em 2 doses, então
A pessoa procurou a vacinação num determinado local, na primeira dose, se ela for em outro local, em outra cidade, para a segunda dose, é necessário que a gente tenha um sistema que permita que seja identificado aquela pessoa e que ela vai tomar a sua segunda dose. Né? Nós temos também de ter um sistema implantado e eficiente de vigilância epidemiológica dos eventos adversos associados temporalmente à vacinação, né? E não só registrar esse evento, ter capacidade de contá-los, mas investigá-los, e essa é a nossa falha no Brasil hoje. Nós temos pouca capacidade de investigação desses eventos adversos que se seguem à vacinação. A gente registra, mas não tem capacidade de investigar. Né? Então, é algo que... Por que é necessária essa investigação? A gente tem de determinar o nexo causal entre um evento de saúde numa pessoa que foi recentemente vacinada e se aquele evento tem a ver ou não com a vacina, qual a probabilidade daquele evento estar relacionado ou não com aquela vacina. Então, é necessária essa investigação, e essa investigação não é simples, né? E temos de ter estudos de avaliação da efetividade, ou seja, uma vez vacinando, o que foi que aconteceu com a população? Quer dizer, então, todas essas questões que o Esper colocou aí, quer dizer, de fato protegeu, a proteção foi equivalente nos vários grupos-alvo, nos grupos minoritários, qual a duração da imunidade fornecida pelo produto, tudo isso vai ser parte dos estudos pós-vacinação, os estudos de efetividade. E, finalmente, para a decisão de incorporação de novas vacinas, nós temos de verificar como é que são feitas essas decisões. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda aos países que eles tenham, que os seus programas de vacinação tenham comitês técnicos científicos assessores. A existência de um comitê é um sinal, é reconhecido internacionalmente como um sinal de qualidade do programa de vacinação, porque permite o diálogo entre os executores da política, entre os ministérios da saúde, os sistemas públicos de saúde e a comunidade científica que respalda essas medidas que estão sendo tomadas. O Brasil tinha um histórico de sucesso, tínhamos um comitê com 30 anos de existência e que foi interrompido, né, deixou de existir na atual gestão federal. Além disso, a decisão passa pela autoridade regulatória, no nosso caso a Anvisa, né, que tem parâmetros para decidir se aquele produto está apto, a partir dos dados de segurança e de eficácia, a ser utilizado pela população. Exige também coordenação das agências governamentais, né, ou seja, tem de haver dinheiro para vacinação. Às vezes, o processo de execução envolve outras agências do governo, a área educacional, por exemplo, quando você tem vacinação nas escolas, isso tem de estar coordenado. E nos países mais pobres, existe a coordenação de agências externas, das ONGs, dos doadores de recursos que também participam nesses países. E, por fim, a definição de estratégias de vacinação. O que é a estratégia de vacinação? Vou vacinar em campanhas? Que tipo de campanhas? Ou vou colocar essa vacina na rotina? Vou colocá-la na rotina após uma campanha? Isso também faz parte dos mecanismos de decisão. Então, passado isso, nós vamos examinar um pouco os objetivos, que também o Esper facilitou a minha vida ao colocar já a questão dos objetivos. Então, nós podemos ter como objetivo interromper a transmissão, ou seja, evitar a infecção dos indivíduos e interromper a transmissão, como é o caso da vacina contra sarampo, que nós usamos. Então, a gente busca interromper a infecção e, consequentemente, interromper a transmissão do agente infeccioso. Mas, como já foi colocado também, na maioria das vezes, os ensaios clínicos de eficácia de fase 3 informam a proteção contra a doença, né? E, às vezes, contra a doença grave e óbito, mas, mais uma vez, relembrando que para conseguir demonstrar eficácia para eventos mais raros, a gente tem ensaios com amostras muito grandes. E, ao longo prazo, a gente pode mirar a erradicação da doença. Então, a erradicação implica não só na interrupção da transmissão, como na suspensão das medidas de controle. Então, a única doença que nós erradicamos até hoje foi a varíola, continua sendo a varíola, né?
E, mais nos últimos 20 anos, começou-se a se falar também de eliminação, que seria a interrupção da transmissão em grandes áreas, nos continentes. Então, isso já foi obtido, por exemplo, para a poliomielite em alguns continentes, para o sarampo tinha sido obtido e depois se voltou atrás, é uma etapa intermediária para chegar na erradicação. Agora, passando especificamente para a COVID, né, o Grupo Técnico Assessor da Organização Mundial da Saúde para Vacinas, o SAGE, ele discutiu alguns princípios, né, princípios éticos e morais que devem nortear os países na seleção, na execução e seleção de grupos-alvo para a vacinação contra a Covid. Então, o que é colocado? Primeiro que a vacina ela deve visar o bem-estar humano e o respeito a todos, que todos têm de ser tratados de maneira igual. Mas isso não significa que a vacina será dada igualmente. Então, vem a ideia da equidade, que essa vacina ela seja destinada àqueles que mais necessitam. No plano internacional, no plano global, garantir que os países pobres, que têm pouca capacidade de adquirir produtos no mercado internacional, também sejam contemplados. E equidade nacional internamente aos países, para que aqueles grupos mais vulneráveis e maior risco sejam priorizados na alocação das vacinas. E, além disso, o que eles chamaram de reciprocidade, ou seja, contemplar na vacinação aqueles que, pela sua atividade profissional, estão se expondo a um risco acrescido, como, por exemplo, os profissionais de saúde. E, por fim, a legitimidade das decisões, que essas decisões sobre a vacinação sejam tomadas de forma transparente e com a participação ampla da comunidade. Então, nós vamos ver aí, entrando no tema específico, a seleção de populações-alvo para a vacinação contra a Covid, nós vamos examinar um pouco o panorama internacional e, novamente, uma publicação da Organização Mundial da Saúde destinada a fornecer orientações aos países de como proceder, né? Então, nessa recomendação da Organização Mundial da Saúde, a prioridade 1 é para os profissionais de saúde. E eles fazem uma ressalva que esses profissionais eles podem ser classificados, podem ser segmentados em categorias quanto à sua maior ou menor exposição ao risco de infecção. E, em segundo lugar, a população idosa, também considerando que o ponto de corte da idade deve considerar os dados epidemiológicos de cada país. E, em terceiro, as pessoas portadoras de condições que as coloquem em maior risco de doença grave. E, por fim, outros grupos prioritários, que seriam os trabalhadores de serviços essenciais, trabalhadores de setores que têm dificuldade em manter o distanciamento social, alguns grupos que teriam maior risco de transmitir a doença, então você vê que já há uma mudança de foco da proteção para a doença grave e óbito para a transmissão da doença, e os trabalhadores dos serviços de segurança, de proteção de fronteiras e viajantes. E como que essas recomendações estão se traduzindo nos países? Então, eu puxei 3 ou 4 exemplos de países. Um deles é o dos Estados Unidos. Então, essa é a recomendação do Comitê Assessor, né, do Centro de Controle de Doenças, o ACIP. Então, eles colocaram, acho que isso deve ter gerado um debate muito grande internamente ao ACIP, tanto que eles colocaram uma recomendação provisória apenas para a primeira fase. Então, eles incluíram os profissionais de saúde, incluindo aqueles que trabalham em serviços de longa permanência, né, em residências para idosos, etc. E eles estimam, nos Estados Unidos, 21 milhões de pessoas na primeira categoria, profissionais de saúde, e 3 milhões de moradores dessas casas de residência de longa permanência. No Reino Unido, a prioridade, o primeiro grupo foram justamente esses, os moradores de residências para idosos,
seguidos pelos trabalhadores de saúde e de assistência social, que estão na linha de frente, e os trabalhadores dessas residências para idosos. Em seguida, escalonadamente, grupos etários, com a idade indo diminuindo, e depois o que eles chamaram do NHS, do National Health Service, Children Patients Lists. Eu não sei exatamente o que significa, mas eu creio que são pacientes com condições crônicas que já vêm sendo acompanhados pelo Serviço Nacional de Saúde. Depois, as pessoas maiores de 65 anos, entre 65 e 69, e adultos menores de 65 com algumas condições clínicas que são descritas aí. O Canadá priorizou também, como o Reino Unido, os moradores e funcionários das residências para idosos. Depois, os idosos, né, com escalonamento de idades, dependendo também da disponibilidade de vacinas, e, em seguida, os trabalhadores em saúde que têm contato direto com pacientes. Então, adultos em comunidades indígenas, e quando houver disponibilidade de vacina, os outros trabalhadores da saúde, que não estavam incluídos naqueles que têm contato direto com pacientes, outras instituições de moradia compartilhada, então abrigos para sem-teto, as instituições correcionais, as residências para imigrantes e os trabalhadores em serviços essenciais. E, por fim, o último exemplo internacional é o da União Europeia. Então, essa é uma publicação do Centro Europeu de Controle de Doenças, né, que tem 31 países membros, né, são os 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido e mais os países aí da área econômica europeia, que inclui, por exemplo, Suíça e Noruega, que são países que não fazem parte da União Europeia. E eles colocam que até 30 de novembro, 9 países já tinham divulgado as recomendações de grupos prioritários. E eles obtiveram a resposta desses 9, que já estavam públicos, e de outros países. Então, os grupos prioritários foram os mesmos. Então, idosos, com variação do ponto de corte da idade, a maioria escalonou esses idosos, considerando a disponibilidade de vacinas, e os trabalhadores da saúde. Então, olhando um pouco os dados do Brasil, né, então a gente vê na parte superior os dados do Ministério da Saúde e na superior à direita os casos graves, né, os casos de SRAG, de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, a gente vê que há uma concentração, um maior número de casos na faixa de 60 a 69 anos. Já na parte de baixo, a gente vê o dado aqui do estado de São Paulo, e vem um pouco mais em detalhe, para casos e para óbitos. Então, a gente vê muito claramente que os óbitos ocorrem principalmente a partir dos 60 anos de idade. E na tabelinha mais à direita, a gente vê a letalidade, ou seja, a proporção desses casos nessas faixas etárias que morrem. E a gente vê muito claramente que há uma correlação inversa, né? Então, quanto maior a idade, maior a letalidade. E a gente vê também, nos dados do estado de São Paulo, a ocorrência de Covid, de óbitos por Covid, em algumas condições de comorbidades. E chamando a atenção também, na tabelinha à direita, que essas comorbidades levam a uma maior letalidade, e essa letalidade também ela é diferencial, principalmente para aquelas pessoas que se classificam como pretos. Bom, então, isso ficou público aí, está na ordem do dia desde esse final de semana, né, que o Ministério da Saúde tinha chamado profissionais e pessoas que trabalham nessa área de imunização para discussões sobre a organização das campanhas de vacinação. Eu fui um dos participantes desses grupos, e um dos grupos que eu participei era justamente esse grupo que buscava selecionar populações-alvo. Então, esse grupo elaborou 2 cenários, o primeiro está colocado aqui na tela, então a gente vê que não foge muito daquilo que está colocado em nível internacional, começando então com trabalhadores da saúde, depois idosos mais velhos, né, então maiores de 80, 75 a 79,
70 a 74, e pacientes com comorbidades. E nas outras fases, abaixaria a faixa etária dos idosos e entrariam outras populações prioritárias, como população indígena, professores, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e os próprios presidiários. Esse era um cenário. O segundo cenário apenas joga com essas prioridades, mudando de local, então priorizaria os trabalhadores da saúde, os idosos até 60 anos, e em seguida entrariam essas outras populações. Então, isso foi o que o grupo de trabalho produziu, né, e que entregou para o Ministério da Saúde, e nós fomos surpreendidos, né, no sábado à noite com a divulgação do plano, né, que foi entregue por exigência do Poder Judiciário. Então, para finalizar ainda, a gente tem o que foi divulgado durante a semana passada pelo Estado de São Paulo. Então, o elenco de prioridades que o plano do Estado de São Paulo prioriza, que começa com profissionais de saúde, coloca quilombolas e indígenas, que aqui no Estado de São Paulo representam um volume, uma quantidade de pessoas muito pequena, e os idosos. E o plano que foi divulgado no sábado pelo Ministério, né? Então, nesse plano do Ministério, o que chama a atenção é que eles excluíram a população prisional, colocando apenas os funcionários do sistema prisional, né? Quer dizer, esquecendo que os presídios e as instituições correcionais são caixas de ampliação da transmissão, né, internamente, e que as pessoas não permanecem a vida inteira dentro do presídio, elas saem, todos os dias tem gente entrando e saindo. Então, além de haver transmissão intensa dentro da instituição, eles contribuem para o espalhamento, para a disseminação comunitária da doença. E também chamou a atenção a inclusão apenas dos indígenas adultos, né, que é problemática, ao meu ver, né, quer dizer, muitos dos indígenas brasileiros vivem em áreas de difícil acesso e que é muito complicado você montar uma operação para chegar lá, que às vezes exige avião, helicóptero, barco, ou seja, tudo isso encarece muito e você vai vacinar apenas alguns e não os outros, porque os outros vão ser em outro momento. Então, economicamente é complicada essa justificativa, e até se vai acontecer, de fato, uma volta, né? Quer dizer, além das 2 vezes que seriam necessárias para aplicar a primeira e segunda dose. Oi. Professor, desculpe interrompê-lo, nós temos muitas perguntas aqui, precisava guardar um pouquinho de tempo para o debate, para a gente avançar demais na próxima mesa, só para a gente finalizar. Eu estou acabando. Ok. Bom, então, para concluir, né, a gente tem essa questão dos ensaios clínicos, né, que amostras, em geral, não têm número suficiente para demonstrar eficácia para eventos mais raros. Nem todos esses grupos vulneráveis foram representados nos ensaios clínicos. As recomendações técnicas do Brasil estão em linha com as recomendações internacionais. Aparentemente, de início, o nível decisório federal não tinha interesse em vacinas, tem sido pressionado a se posicionar, e tem pouca permeabilidade às recomendações técnico-científicas, passando as decisões pelo filtro ideológico que os norteia. E, finalmente, né, que o plano foi divulgado sem a anuência daqueles que foram colocados como responsáveis pela elaboração, entre os quais eu me incluo. Então, era isso, e eu estou disponível para as perguntas. Muito obrigado, professor. Temos muitas perguntas aqui do público. Primeiro vou passar rapidamente para o professor Carlotti, nosso pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, para fazer uma pergunta inicial e, na sequência, eu encaminho as perguntas do público. Dito, nós tivemos alguns inquéritos epidemiológicos, sorológicos, tanto na cidade de São Paulo quanto no Brasil, demonstrando que algumas populações elas têm um risco diferente em relação às outras. Esses dados, eles devem ser levados em conta nessa definição de sequência de vacinação. Por exemplo, uma população que mora em condições de habitação
precárias, com 8 ou 10 pessoas na mesma casa, eles devem ter prioridade na vacinação, aqueles que usam transporte público. Você acha que isso deveria entrar nas nossas considerações? Bom, Carlota, obrigado pela pergunta. Essa foi uma grande discussão nesses grupos que têm assessorado e que tem acontecido mundialmente, mas no momento, dado que nós vamos iniciar um processo de vacinação com uma quantidade de vacinas ainda limitada, foi dada prioridade para esse objetivo de prevenção do caso grave e do óbito, e não da transmissão, né, que seria o caso quando a gente olha para a disseminação na população. Então, nesse momento, não está sendo considerada a disseminação comunitária. Mas eu creio que é algo para ser pensado, sim, na ampliação da vacinação. Perfeito. Obrigado, professor. Vou começar com uma pergunta aqui que foi enviada pelo usuário identificado como Vida de Professor. E tá, pergunta endereçada para o professor Esper. Se após a aprovação da fase 3 de pesquisa clínica, existe a possibilidade de uma vacina ainda apresentar efeitos adversos, potencialmente graves até, que não foram detectados, né? Por mais que você faça a fase 3 com milhares de pessoas, a partir do momento que você amplia para milhões, o que pode surgir ou não a partir desse escalonamento da vacinação? Bom, vida de professor não é fácil, e eu só agradecer a todos os professores do Brasil que estão passando por uma fase extremamente difícil. Claro que sim, e por isso que a gente precisa de duas ferramentas. A primeira delas é o acompanhamento a longo prazo dos voluntários que participaram do estudo fase 3, e a outra que o Expedito mencionou, desculpa, é a farmacovigilância, ou seja, se continuar investigando se acontecem episódios de eventos que necessitem ser esclarecidos. Aqui eu quero chamar a atenção o exemplo que quando começou a vacinação contra o HPV, todo mundo se lembra de um episódio. Desculpa, eu estou tossindo aqui, então estou pondo no mudo para vocês não assustarem. Mas teve um episódio de uma série de garotas em Bertioga que acabaram desenvolvendo uma alteração da marcha, uma fraqueza muscular, e isso é um exemplo de farmacovigilância. Todos os casos foram identificados, investigados, para depois eles terem descoberto que não teve relação com a vacina. Mas isso faz parte. Vou passar uma pergunta para o Expedito, então, para você se recompor um pouquinho. Espera aí, Mas era essa a resposta. Tá certo. Se quiser mencionar, tem muita gente perguntando sobre essa reação adversa da Pfizer com a alergenicidade, né? Pode ser um caso também. Mas pergunta para o professor Expedito. Professor, considerando que a gente está com um leque de vacinas, cada uma delas com uma tecnologia diferente, protocolos diferentes, e todo mundo cobrando, né, um plano de vacinação, uma política pública de vacinação, vai ter que ter uma política pública para cada uma dessas vacinas especificamente? Elas têm doses diferentes, com tempos diferentes entre a primeira e segunda dose, quer dizer, como é que você faz um plano nacional, sendo que cada vacina tem as suas próprias características, né? Sim, veja só, como é que nós já procedemos no passado? Nós já usamos, por exemplo, vacina, quando começamos a fazer a campanha de eliminação do sarampo no Brasil, nós usamos vacinas de produtores diferentes. Então, o que é que nós fizemos? Nós alocamos as vacinas para estados diferentes. Então, a gente sabia que quem estava em Rondônia tomou determinada vacina, quem estava em São Paulo tomou uma outra. Então, isso é uma possibilidade. A outra é alocar essas vacinas para grupos populacionais diferentes. Como nós vamos ter vários grupos, nós podemos alocar a vacina para determinados grupos, ser uma determinada vacina, e assim a gente também sabe, e com o sistema informatizado, a gente vai poder saber quem tomou qual vacina. Agora,
a possibilidade do indivíduo tomar a primeira dose de um e a segunda de outra, isso não está resolvido cientificamente ainda. E outra coisa também que o Plano Nacional não respondeu é o seguinte: vai coincidir com a vacinação anual para a influenza. Como é que vai ser? Nós vamos vamos manter a campanha de influenza? Também não há dados do uso simultâneo das duas vacinas. Então, são questões que a gente vai ter de resolver no curto prazo. Tem muita gente perguntando nesse sentido, se você pode tomar se pode tomar duas vacinas, está todo mundo tão preocupado, se você tem duas vacinas disponíveis, pode tomar as duas ou não? E outra pergunta que está surgindo, como é que você decide qual vacina tomar? A gente vai chegar no momento em que na rede pública e na rede privada você vai ter mais de uma vacina disponível, se elas têm eficácia semelhante, toma qualquer uma, tanto faz, quer dizer, como é que a sociedade vai tomar, como é que as pessoas individualmente vão tomar essa decisão de qual é a melhor vacina para elas? Olha, no primeiro momento, o que está sendo colocado é que as vacinas serão de distribuição pública, mesmo em países que, tradicionalmente, quem banca, quem paga a vacinação são os seguros de saúde privados, como os Estados Unidos. Agora, essas são questões que eu acho que eu gostaria de ouvir também o Esper, acho que ele ia falar e eu interrompi. Não, o que eu queria dizer é que a gente ainda não tem resposta para vacinas diferentes sequenciais, como o Expedito falou. Aqui cabe o interesse público brasileiro forçar a realização desses estudos de pesquisa, que não precisam ser projetos fase 3 outra vez, mas uma avaliação de como a imunogenicidade se comporta em pessoas que recebam, por exemplo, primeira dose da vacina da AstraZeneca, depois vem uma dose da Coronavac, e vice-versa, para citar somente um exemplo. E mais do que isso, eu acho que no fim de 2021, a gente vai ter mais de uma dúzia de vacinas na prateleira para escolher. E a velocidade de acesso a essas vacinas está atropelando esse processo naturalmente, porque todo mundo quer ser vacinado, mas a gente vai acabar encontrando no fim do ano que vem uma tremenda de uma confusão, e a gente precisa criar já salvaguardas e formas de tentar antecipar essas dúvidas todas com projetos de pesquisa. Ok. Bom, nós temos agora 10h56, vamos dar tempo para mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar essa mesa às 11h, e aí já passa para a próxima mesa. Eu peço desculpas e um pouco mais de paciência só para os participantes da próxima mesa, que a gente vai avançar só um pouquinho no tempo deles, ok? Você falou sobre a duração da proteção, né? Que isso não está claro ainda, mas em que momento a gente vai conseguir saber isso? Muita gente preocupada, eu vou tomar a vacina, ela pode me dar uma proteção que vai durar 6 meses, 1 ano, alguns anos, quer dizer, como e quando que a gente vai ter uma ideia da duração da proteção que essas vacinas vão conferir? Então, a gente não tem essa resposta ainda, né? A epidemia está aqui há pouco tempo. Eu acho que tem duas saídas para isso. A primeira delas é a vigilância epidemiológica, que o Expedito sabe tão bem, mas a gente vai monitorando a ocorrência de casos e mortes relacionados à doença, e depois a gente conseguir suprimi-las com o uso de vacina em larga escala, a gente vê se está aparecendo algum ressurgimento e se isso estaria em pessoas que tinham recebido a vacina ou não. E a segunda forma é do ponto de vista individual. Quando a gente tiver um teste que diga se a pessoa está protegida ou não, aí a gente poderia analisar laboratorialmente quanto tempo que as pessoas vão ficar protegidas. Enquanto não tem esse teste, outra pergunta é se quem já pegou Covid, quem já foi infectado, precisa se vacinar da mesma forma? Em sua larga maioria, as pessoas que já pegaram Covid já estão protegidas, mas a gente, como tem alguns casos de reinfecção e alguns indícios que a resposta imune depois da vacina tem discretas diferenças da resposta imune da infecção natural, a recomendação é que a médio e longo prazo, todo mundo, mesmo aqueles que tiveram Covid-19, se vacinem. Uma última pergunta, Expedito, quantas vacinas, quantas doses, né, ou quantas pessoas vacinadas a gente precisa para chegar nessa tão desejada aí, chamada imunidade de rebanho, né, ou imunidade coletiva? O que está previsto aí para o início de 2021 já permite chegar nessa taxa de imunidade coletiva ou ainda não? Quais são esses cálculos?
Eu creio que a experiência está demonstrando para a gente que não, porque vocês viram que nós vamos vacinar nesses primeiros grupos prioritários, vamos estar chegando aí nos 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira. O que a gente já tem de experiência comprovada em Manaus, por exemplo, mais de 2/3 da população já foi infectada e a gente continua a ter transmissão importante em Manaus. Então, a gente não sabe ainda qual é esse nível da imunidade coletiva necessário, mas sabe que ele é bastante alto. E uma última pergunta bem rapidinha, os estudos clínicos não incluem crianças, gestantes e outros grupos de risco, né? Essas pessoas podem se vacinar? Uma vez liberada a vacina, elas podem se vacinar também ou não? Olha, já tem alguns produtores que estão incluindo crianças e adolescentes, bem como populações de comorbidades. Mas eu creio que nesse início a gente vai fazer uma aproximação com o que a gente faz com a vacinação da gripe, identificando que os grupos mais vulneráveis e maior risco são os mesmos, e nós vamos vaciná-los ainda sem ter esse resultado de ensaios de fase 3. Não sei, acho que o Esper quer complementar. Era isso mesmo. O expedito foi preciso. Por isso que você precisa ter uma política de vacinação, né? Um plano claro que oriente as pessoas sobre quem deve ir ao posto e tomar a vacina naquele momento ou em outro momento. Professor Esper, professor Expedito, obrigado imensamente pela contribuição de vocês. Foi um prazer. Voltamos em 1 minuto com a próxima mesa.